tribes of the children of Israel. São os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Why were those names written on the gates? Por que aqueles nomes foram escritos nos portões? The tribes of the children of Israel. As tribos dos filhos de Israel. The tribe of Reuben. A tribo de The Ruben. tribe of Judah. A tribo de Judá. The tribe of Simeon. A tribo de Simeão. Who were these? Quem eram essas pessoas? If they were tried in a Brazilian court of law, Se essas pessoas fossem julgadas num tribunal brasileiro, we could try these men, nós poderíamos julgar esses homens, who were the heads of the tribes of que Israel. eram os líderes das tribos de We Israel. could try them for murder, Nós podíamos julgá-los por assassinato, cruelty, por crueldade, incest, rape, adultery, por incesto, por adultério, por estupro, thievery, and robbery. por latrocínio e por assalto. Why would God put their names on the gates? Então, como é que Deus pode ter colocado o nome desses homens nas portas do céu? The Bible says A Bíblia diz: 3 gates on the north, há 3 portas do lado 3 norte, gates on the south, 3 portas no sul, 3 gates on the east, 3 portas no 3 poente, gates on the west. 3 portas no oeste. The Bible E a says, Bíblia and on fala, the foundations, e ali nos fundamentos, the names of the apostles. os nomes dos 12 Who were apóstolos. these apostles? Quem eram os apóstolos? Peter that denied him, Pedro negou Jesus. Thomas who doubted him, Tomé duvidou de James Jesus. and John the sons of thunder. Tiago e João eram chamados de filhos do trovão. Why are their names on the gates? Como é que o nome desses homens foram parar nos To portões? encourage you and me. Para servir de incentivo para você e para mim. Names on the gates, Os nomes dos the portões, names in the foundation. os nomes nos fundamentos. What do those names say? O que esses nomes nos dizem? Here are the names of sinners. Aqui estão os nomes de pecadores. Here are the names of people that failed and rebelled against God. Aqui estão os nomes de pessoas que falharam e se rebelaram contra Deus. But people who were forgiven. Mas são pessoas que foram perdoadas. People whose lives were changed. Pessoas cujas vidas foram People transformadas. that received God's grace. Pessoas que receberam a graça de Deus. And if God can save them, E se Deus pode salvar esses homens, God can save you. Deus também pode salvar There is você. a place in heaven for you. Há um lugar no céu para você. You know, it's very interesting. Você sabe o que é interessante? Most ancient cities A maioria das cidades antigas, have 2 or 3 or 4 gates. elas tinham 3, 4 portões no máximo. Why so few gates? Por que as cidades antigas tinham poucos portões? Because they want to keep people out. Porque elas queriam manter as pessoas fora da cidade. The more gates you have, Quanto mais portas vocês the têm, more gates you have to guard. mais portões você tem que montar guarda. But God's city Mas na cidade de has Deus, 12 gates nós temos 12 portões. because He wants people to come Porque in. Deus quer que as pessoas entrem. The gates on the north Há os portões do norte. say, you from the north come in. Se você é do norte, entre. The gates on the south Os portões do sul. say, you in the south come in. Se você está no sul, entre. God wants to get the maximum people possible in heaven. Porque Deus quer ter o máximo de gente possível no céu. 3 gates on the north. 3 portões no norte. The Father, Son, and Holy Spirit say, E o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizem: oh, you on the north come in. ó, vocês do norte, entrem por esses 3 gates on the portões. south. 3 portões no sul. Father, Son, and the Holy Spirit say, Pai, Filho e Espírito Santo dizem: the gates are open, come in. os portões estão abertos, entrem. East and west, Lá no leste, lá no oeste, heaven's gates are open for you. os portões dos céus estão abertos para você. God has not closed the gates of heaven on you. Deus não fechou os portões do céu na sua cara. Wherever you are tonight, Onde quer que você esteja hoje, do not give up hope. não abra mão da sua esperança, The door of heaven is open for you. porque a porta do céu está aberta para You você. can make a commitment to Christ. Você pode fazer um compromisso com Deus hoje. If you have drifted away, you can come back. Se você se afastou de Deus, você pode voltar. If you have failed, you can receive His grace Se again. você sente que você é um fracassado, você pode receber a graça de Deus. If you need His power, it's yours. Se você precisa de poder, o poder de Deus está a seu dispor. In my mind, Na minha mente, I see a glorious holy city. eu vejo uma cidade gloriosa. In my mind, Na minha mente, the gates of that city are open. os portões dessa cidade estão abertos. In my mind, Na minha imaginação, I see Jesus eu vejo Jesus. standing before Manaus, Ele está em pé diante de Manaus. standing before Belém, Ele está em pé diante de Belém. standing before Recife, Ele está em pé diante de Recife. standing before
before Fortaleza. Ele está em pé diante de Fortaleza. Standing before Belo Horizonte. Ele está em pé de braços abertos diante de Belo Standing Horizonte. before São Paulo. Ele está em pé diante de São I see Paulo. Jesus in my mind. Eu vejo Jesus na minha imaginação. Standing before Rio. Ele está em pé diante do Rio. Standing before Porto Alegre. Está em pé diante de Porto Standing Alegre. before Coritiba. Está em pé diante de Curitiba. Standing before Brasília. Está em pé de braços abertos diante de Jesus Brasília. says to Brazil, E Jesus está dizendo ao with Brasil, a heart of tenderest love, com o seu coração aberto e cheio de amor: I don't want one of you lost. eu não quero que nenhum de vocês se The perca. gates of the city are open. É por isso que os portões da cidade estão abertos. Come in. Entrem, Come in. entrem. Do you see Jesus? Vocês conseguem ver a Jesus? In your mind, do you see Na Jesus? sua imaginação você consegue vê-lo? With the gates of the city open, Ali, junto aos portões do céu abertos, calling your name, Ele está chamando você por nome. inviting you to come in. Ele está convidando que você entre. What will you say to Jesus? O que você vai responder para You Jesus? say, yes, Jesus. Você vai responder: sim, Jesus. Heaven has enough room for you. O céu tem espaço suficiente para The você. doors of heaven are open for you. As portas do céu estão abertas para His você. voice is calling you. E a voz de Jesus está chamando Will there você. be enough room for me, you say? Você se pergunta: será que haverá um lugarzinho para mim? We had one of our mathematicians Uma vez eu pedi a um matemático take the dimensions of the holy city que ele pegasse as dimensões da cidade and try to santa figure out mathematically e que ele tentasse descobrir matematicamente how many people could fit comfortably in the holy city. quantas pessoas podiam caber assim, tranquilamente na cidade santa. He said 2 billion on the main floor. E ele fez os cálculos e ele disse 2 bilhões de pessoas apenas no primeiro andar. But if you built above that main floor, Mas se você construir um segundo andar, it would be endless. eu não posso nem lhe dizer quantas pessoas em vários andares. There is room for you. Há lugar no céu para você. But what about this new heaven, new earth? Mas e esse negócio de novo céu e nova terra? Will we recognize one another? Será que lá no céu nós vamos nos reconhecer? What are we going to be doing for O eternity? que nós vamos ficar fazendo a eternidade toda? Will we have real bodies? Será que nós vamos ter corpo de verdade? Philippians 3, verse 20 and 21. Filipenses 3, 20 a 21. The Bible A says Bíblia diz: that we will receive a new glorious body. mas a nossa cidade está nos céus e nós teremos um corpo real. Our hope is in heaven in Jesus. A nossa esperança está nos céus em Jesus. And this is what Scripture says. E é isso que a Bíblia diz. Just as Jesus' body was transformed, O Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido we'll receive a glorious body. para ser conforme o seu corpo glorioso. What was Christ's body like after the resurrection? Como é que era o corpo de Jesus depois da ressurreição? When we're resurrected from the dead, Quando nós ressurgimos dos mortos, we'll receive a glorious body like nós Jesus. vamos ter um corpo igualzinho ao de Jesus, glorioso. Did the disciples recognize him? Será que os discípulos reconheceram a Jesus? Mary recognized his voice resurrection morning. Maria chegou a reconhecer a voz de Jesus na manhã da ressurreição. The disciples recognized his glorious form when he appeared in the upper room. E os discípulos reconheceram a sua forma gloriosa quando ele apareceu no cenáculo. And although the eyes of the disciples on the Emmaus road were blinded by God, E é verdade que na estrada de Emaús, os olhos dos discípulos foram como que cegados por Deus. when he broke the bread, they Mas recognized him. quando Jesus partiu o pão, eles imediatamente o reconheceram. Nobody could break bread like Jesus. Porque ninguém conseguia partir o pão como Jesus. They recognized his unique mannerism. Eles reconheceram esse jeito peculiar de Jesus. So if our bodies are like Christ's glorious body, Bem, se o nosso corpo vai ser que nem o corpo glorioso de Jesus, we will recognize one another então nós vamos nos by our reconhecer. physical forms, A nossa forma by física, our mannerisms, com o nosso jeito de ser, by our voice. pela nossa voz, See, it's you that Jesus wants. porque é Jesus que você quer. He wants who you are. E é você que Jesus quer. And although E embora you will have a new body, você vai ter um novo corpo, your glorious body esse novo corpo will be glorioso recognizable. será reconhecível. He will preserve your personality. Jesus vai preservar a sua personalidade. Sir,
Senhor, if you think your wife is beautiful now, se você acha que a sua esposa é linda, wait till you see her in that new glorious body, just like it would have been in the Garden of Eden. imagine quando ela receber o corpo glorioso dela. Ela vai ter um corpo de Eva no jardim do Éden. And if you think your husband has muscles now, E se você gosta do seu marido sarado, wait till you see him espere até você vê-lo. without any marks of sin, Quando ele não mais tiver as marcas with do his pecado, glorious body. quando ele tiver aquele corpo glorioso, We will be recreated nós seremos recriados, with the distinctiveness of our mas personalities, com os nossos traços característicos de with personalidade. glorious immortal Mas bodies, nós teremos corpos imortais e gloriosos, like if we never sinned. como se nós nunca jamais tivéssemos The pecado. Bible says, A Bíblia diz, Isaiah 33 verse em 24, Isaías 33, 24,